Olá, estamos de volta à nossa programação de computadores 1 na estrutura homogênea vetor. Nós já vimos conceitos, sintaxe, operações, exercícios e agora a gente vai ver as funções úteis. Bom, muitas vezes para manipulação de vetor a gente aplica em muitas situações aí programas diferentes. Várias situações em programas diferentes. Para lidar com essas situações de uma maneira mais objetiva, mais rápida, a gente criou um conjunto de funções para que a gente possa desenvolver os próximos programas. São funções úteis que vão permitir a manipulação de vetores, né, em nossos programas para fazer algumas funcionalidades, para implementar algumas funcionalidades básicas, assim como a gente tem a possibilidade de usar a função input, usar a função print em praticamente todos os nossos exercícios. Aqui a gente vai ter algumas funções que serão úteis para os exercícios que envolvem vetores também. Porém, lá na linguagem Python, essas funções não estão explicitamente implementadas para a gente. Então, os professores da disciplina, na organização da disciplina, criaram uma biblioteca com duas funções de manipulação de vetores. Uma para criar um vetor a partir de um valor padrão. Então, ao invés de a gente criar o vetor do zero, definir um valor para cada elemento do vetor, a gente vai ter a disponibilidade de uma função que vai fazer isso para a gente e vai agilizar o nosso processo de solução de questões a partir para a utilização de vetores. E uma segunda função, ela vai criar um vetor com valores definidos pelo usuário, vai fazer a entrada dos valores definidos pelo usuário, substituindo o input de valores convencionais, de valores de tipos primários, né, inteiro, float ou texto. Agora a gente vai ter uma função específica para a entrada de valores de vetor, ao invés da gente ficar criando um vetor e preenchendo esse vetor com várias entradas do usuário, como a gente fez em exercícios anteriores. A gente vai passar a fazer uso dessa função, que vai fazer a entrada de todos os valores do vetor em uma única entrada. E aí vamos ver aí essas duas funções. Pessoal, essas funções já estarão implementadas e nós vamos fornecer a biblioteca para vocês. Então, de forma similar à utilização da biblioteca Math, por exemplo, a gente vai usar uma biblioteca aí fornecida como recurso da própria disciplina. Então, como eu disse, a primeira função para manipular vetor vai ser a função de criação de um vetor com valor padrão. Então, essa função vai se chamar criar vetor, na grafia que está descrita aqui no nosso slide, né, onde o C está minúsculo, o criar está todo minúsculo e o vetor tem o seu V maiúsculo. Né? Como a gente viu, a diferença entre caixa alta e caixa baixa, a gente tem que respeitar o nome da função como ela está definida aqui. Quais são os argumentos para essa função? A quantidade de elementos. Então, o primeiro argumento para a função criar vetor é a quantidade de elementos que o vetor vai possuir. E o segundo argumento é o valor padrão. Então, se eu quiser criar uma variável, né, vetor, ou melhor, quiser criar um vetor com uma certa quantidade de elementos, por exemplo, 10, né, todos eles com o valor 0, eu vou passar a quantidade de elementos como 10, o valor padrão como 0, ele vai criar para mim um vetor com 10 elementos, todos eles com o valor padrão 0. Né? Isso é muito útil em alguns problemas, né, onde a gente precise fazer, por exemplo, alguns cálculos que devem começar com 0, ou alguns cálculos que devem começar com 1. Né? Então, a gente vai usar essa função, passar esses dois parâmetros e o que a gente espera receber como retorno? Né? O vetor preenchido. Então, o vetor vai ser retornado pela função pronto. Quem vai criar o vetor vazio, quem vai inserir cada um dos elementos no vetor é a função. A função te entrega o vetor pronto. Né? A segunda função ela se chama input vetor e ela vai fazer a entrada de todos os valores do vetor de uma vez só. Então, você vai digitar, né, o usuário vai digitar os valores no input e vai receber o vetor com cada um daqueles valores já processados, né, com aquela entrada do usuário processada. Então eu já vou receber o vetor pronto, preenchido com os valores definidos pelo usuário em uma única entrada. Para fazer isso, a função input vetor vai receber como argumentos de entrada a mensagem para a entrada do usuário.
Assim como a gente usa o input e passa uma mensagem para instruir o usuário que ele tem que fornecer uma determinada entrada, a função input vetor vai também fazer isso, né? Esperar receber uma mensagem para instruir o usuário de que ele tem que fazer a entrada de um vetor. E, adicionalmente, né, diferentemente da função input, a input vetor, veja, é uma nova função, é uma função que vai ser usada como input quando eu desejar como resultado um vetor com todos os valores digitados pelo usuário. Então é uma outra função. Né? Para a entrada de vetor, a partir de agora, a gente não vai usar input ou vários inputs, uma vez que o vetor tem vários valores. A gente vai usar a input vetor sempre que for, né, seguir um padrão de entrada de todos os valores. Aí, adicionalmente, o vetor ele tem que ser de um tipo, as entradas do usuário elas vão ter que ser convertidas para um tipo específico. Então a gente vai poder usar aqui como um segundo argumento para o input vetor, a gente vai usar, né, o input vetor passando um segundo argumento para ela, que vai ser a função de conversão de tipo. Então eu vou passar para o input vetor o nome da função que eu quero que seja usado para fazer a conversão dos valores. Então, relembrando que input faz a entrada e recebe um valor textual, mas o meu vetor ele pode ter valores inteiros, reais ou textuais. Né? São os três valores básicos que a gente utiliza nos nossos exercícios. Então, a gente vai passar a função int ou a função float ou a função, o nome da função, né? Int, float ou str. São os três tipos, as três conversões que a gente conhece para fazer a conversão para inteiro, real ou texto. Então, a input vetor vai usar o nome dessa função que você vai passar para ela como argumento para fazer as conversões necessárias dos valores definidos pelo usuário. E aí, o que vai acontecer? A input vetor vai fazer a entrada, vai exibir a mensagem para o usuário, que foi definida no primeiro argumento, vai esperar que o usuário digite os valores e vai processar esses valores que o usuário digitou, fazendo ali a separação deles, né? Afinal, foi uma entrada só para todos eles. Nos exemplos de execução que a gente vai fornecer daqui a pouquinho, vai ficar um pouco mais claro isso, mas o importante agora é mentalizar e memorizar que a função input vetor recebe uma mensagem que vai ser passada para o usuário, né, lá no terminal, vai esperar que o usuário digite os valores do vetor como um padrão, que eu vou mostrar daqui a pouco, né, vai esperar receber a função de conversão, que vai ser int, float ou str, o nome da função vai ser passado como argumento para a função input vetor. A input vetor vai processar, realizar a entrada, processar os valores e entregar como resultado, como valor de retorno, o vetor preenchido com os valores digitados pelo usuário. Então, a entrada que o usuário vai fornecer, isso aí a gente vai convencionar e o usuário, né, que somos nós mesmos, vai ter o conhecimento sobre esse padrão. Quando a gente for fornecer as entradas de um vetor, nós vamos fornecer as entradas dentro desse padrão. Nós vamos definir todos os valores separando-os por vírgula em uma única entrada, né? Então, aqui tem um exemplo de uma string que pode ser fornecida como entrada pelo usuário, né? 1,4,3. Lá no terminal, ele vai digitar 1,4,3. Pode ter espaço antes ou depois da vírgula para poder organizar bem esses valores, não tem problema, porque a função input vetor vai tratar de ignorar esses espaços aqui. Então colocou vírgula, espaço, aí a vírgula vai ser usada para separar os valores, então aqui eu tenho 1,4,3. Então eu tenho três valores inteiros, 1, 4 e 3. Então uma função input vetor com uma entrada dessa para o usuário, né, com a passagem da função int como argumento, como segundo argumento para input vetor, retornaria o vetor 1, 4, 3, né? Processando essa string que foi fornecida pelo usuário através de uma função input. Então, obviamente, o input vetor usa input lá dentro da sua implementação. Nós não vamos entrar em detalhes de implementação da função criar vetor e input vetor. Nosso objetivo é usar essas duas funções da mesma maneira que a gente usa o input, por exemplo. Quando eu ensinei o input para vocês, eu ensinei o input dizendo que o input espera receber uma mensagem do usuário e vai entregar o valor correspondente. Eu ensinei lá que a gente pode usar as funções int e float para fazer essa conversão, mas separadamente, duas chamadas. Aqui, a int, float e também str vão ser passados como argumento. É o nome da função de conversão que eu quero passar como argumento para a função input vetor.
Tá? Isso porque é uma necessidade dela de fazer essa conversão. Então nós vamos ver o exemplo da utilização de input vetor daqui a pouquinho, e aí pedindo um poder de abstração de vocês um pouco, eu chamo a função input vetor com alguma mensagem e dizendo, olha, vai usar a função int. Ele vai pegar e fazer a entrada. Se ele receber essa entrada aqui, por exemplo, ele vai quebrar essa entrada, dividir essa entrada, que é um texto, em vários valores, né, usando a vírgula como como caractere separador. Então ele sabe que 1 é um valor, 4 é outro valor e 3 é outro valor, porque esses valores estão separados por vírgula. Então ele vai fazer essa divisão pela vírgula e vai fazer a conversão. Então ele vai converter o 1 para inteiro, ele vai converter o 4 para inteiro, ele vai converter o 3 para inteiro. É isso que a função input vetor faz e retorna esse vetor resultante. Né? Então a gente não precisa, aqui na disciplina, entender o código, entender a implementação, a definição da função input vetor. Nosso intuito é usar a função input vetor, que vai estar num arquivo que a gente vai fornecer para vocês como um arquivo de biblioteca. E aí, esse arquivo de biblioteca ele vai se chamar biblioteca, tá? Então, a gente vai baixar, a gente vai ter esse arquivo biblioteca.py, que é um arquivo que contém as implementações das funções criar vetor e input vetor. Tá? Então, esse arquivo vai ter que estar junto com o nosso arquivo de programa, na mesma pasta, isso depois eu vou mostrar com um pouco mais de detalhes, né? Então, vamos lá. As funções, essas funções úteis vão estar implementadas já, prontas, implementadas no arquivo biblioteca.py. Né? Então a gente vai pegar esse arquivo biblioteca.py, colocar junto, ele está disponível lá para download tanto na página da disciplina quanto no Moodle. A gente vai pegar esse arquivo, colocar na mesma pasta do nosso programa e a gente vai, com isso, ter a possibilidade de chamar as funções. Então eu vou dar a importação, essa importação aqui a gente mostrou, se eu não me engano eu mostrei na aula de variáveis e expressões. Né? A gente vem utilizando o import math, mas a gente poderia usar o from math import asterisco e a gente poderia usar também, pode usar o from biblioteca import asterisco. Então, uma vez que o biblioteca.py está na mesma pasta, ele encontra esse arquivo lá nessa pasta, ele encontra as definições das funções, ele importa essas funções sem a necessidade de eu utilizar biblioteca.criarVetor, por exemplo. Criar vetor é uma das funções que estão lá na nossa biblioteca.py. Input vetor é a outra definição que está lá no nosso biblioteca.py. Então a gente vai usar o criar vetor, a gente vai usar o input vetor, simplesmente chamando criar vetor input vetor, desde que a gente use a importação como from biblioteca import asterisco. Aí a gente vai fazer os nossos programas a partir dessa situação de importação. Então, antes de usar criar vetor e input vetor, da mesma maneira que quando eu fosse usar o sqrt, sale, floor da biblioteca math, eu tinha que fazer a importação da biblioteca math. Aqui eu tenho que fazer a importação da biblioteca de estruturas homogêneas. Então, a gente vai ver nessa biblioteca.py tem outras funções que a gente vai ver futuramente. Tá? E duas delas é criar vetor e input vetor. Vejam o nosso programa. Além da importação da biblioteca, nós temos aqui primeiro a criação de um vetor chamado v. Então usei a criar vetor junto com uma atribuição para criar a variável v, que vai ter como resultado o retorno da função criar vetor. Então a gente viu que criar vetor recebe dois argumentos. O primeiro argumento é a quantidade de elementos. O segundo argumento é o valor padrão. Então, dessa chamada de criar vetor aqui, eu vou ter como resultado um vetor com 5 elementos e todos eles vão ter o valor 3. Esse é o resultado da função criar vetor e como está numa atribuição, ele vai pegar esse resultado e atribuir a variável v. Depois a gente tem um print do conteúdo do vetor, tem um print de v, então eu vou imprimir um vetor com 5 elementos, com valor 3, todos eles. Depois a gente tem na linha 5 aqui, v igual. Então, novamente, a atribuição para criar um vetor v. Então, aqui, na verdade, eu estou modificando o vetor v com o resultado de input vetor. Vejam, eu não vou usar a função input. A função input, pessoal, lembre-se, a partir de agora a gente vai usar a função input quando a gente quiser ler,
né? Receber como entrada do usuário valores que sejam inteiros, um valor inteiro, um valor real ou um valor textual. Lembrando que valor inteiro ou valor real, a gente tem que usar também a função int ou float para poder fazer a devida conversão. Então, nesse sentido, eu não vou usar nunca int e float como eu usava com input. Aqui no input vetor vai ser diferente. E no input vetor eu sempre terei a necessidade de passar como entrada o nome da função que precisa ser chamada para conversão. Então, eu passo um primeiro argumento, que é similar ao que a gente passava para a função input, né? E passo um segundo argumento, diferentemente daquilo que a gente fazia com a função input. Né? A gente aprendeu o input com o segundo argumento, mas era para definir o que? End, para definir o final do texto, né, da impressão no terminal, para poder eliminar a quebra de linha. Aqui é diferente. Aqui eu já não vou usar esse recurso de... Ah não, desculpa, isso foi em print, né? Estou misturando print com input aqui. Desculpa, então o input a gente sempre usou com um argumento só, né, na verdade. Então, o argumento único de input era um valor textual que seria impresso no terminal para aguardar que o usuário digite aquele valor que eu espero, né? E a gente usava ali o int e o float para fazer a conversão. Eu ensinei o str, disse que com o input a gente não precisa usar o str, mas aqui com o input vetor a gente é obrigado a passar o str aqui, né? Para a gente dizer explicitamente que a gente quer como resultado um vetor de valores textuais, né? Então, vamos lá, defina os valores do vetor, é uma string, é um texto passado como primeiro argumento para input vetor. Float é o segundo argumento passado para a função input vetor, que determina que ele vai usar a função float para poder fazer a conversão. Então eu vou ter como resultado um vetor de valores reais, definidos pelo usuário, naquele padrãozinho que a gente viu anteriormente, cada valor separado por vírgula. A gente tem um print, conteúdo do vetor, e finalmente o print v, que vai mostrar o conteúdo do vetor, que foram os valores digitados pelo usuário. Então a gente tem aqui, eu vou até mostrar a minha janelinha aqui do Finder, para vocês verem que a gente tem o quê? Na minha pasta aqui, que eu tenho o arquivo, né, slide 44, eu tenho também o biblioteca.py, que eu baixei lá do Moodle ou baixei lá da página da disciplina. Então é muito importante que a gente tenha esses dois arquivos aqui, ó, biblioteca.py e o meu arquivo slide 44, na mesma pasta. Então eu tenho a minha pasta aqui, né? Essa pasta que eu usei para criar o arquivo slide 44, ela também contém o biblioteca.py. Minha intenção aqui não é mostrar o conteúdo da biblioteca.py, é só dizer para vocês que nesse arquivo biblioteca.py tem as definições de todas as funções para manipular vetor e matriz. Vetor é o que a gente está vendo agora, matriz a gente vai ver no próximo, é o próximo tópico a ser visto, né? Então essa biblioteca ela é uma biblioteca de funções para estrutura de dados homogêneas. Então aqui no Tony, eu já tenho o arquivo slide 44 aberto. Nós vimos aí que ele está, né, na mesma pasta. Então agora, a partir de agora, eu indico a vocês criarem uma pasta para os exercícios de programação, copiar esse arquivo biblioteca.py para dentro dela. No laboratório, esse arquivo já está lá na pasta do desktop, na pasta de documentos de download, se eu não me engano. Então já tem esse arquivo lá, você vai conseguir implementar seus programas, é só salvar lá na pasta desktop ou na pasta de downloads ou documentos, se eu não me engano. Tá? Então verifica lá na estrutura de pastas do laboratório, né, onde esse arquivo está, e crie seus arquivos, seus programas junto com ele. Né? Ou então crie uma pasta para você e copie, faça o download, copie esse biblioteca.py lá. Né? No seu arquivo pessoal, no seu computador pessoal, crie uma pasta para a disciplina, né? Para os exercícios, e coloque o biblioteca.py lá. Uma vez que os dois arquivos estão na mesma pasta, eu vou até abrir o biblioteca.py aqui, ó. Está aberto, olha lá, o que ele tem? Ele tem as definições das funções. Então, eu não vou entrar no detalhe da implementação dessas funções, mas a gente tem a definição dessas funções, né? Então você não precisa implementá-las, somente usá-las. De forma similar, existe um arquivo math.py em algum lugar dentro do seu computador, onde tem as definições das funções e as definições das constantes, né? As variáveis π, número de Euler,
né, com os seus valores. Então, a gente não precisou, ao usar a biblioteca math, a gente não precisou fazer a implementação das funções, simplesmente chamar, usar quando a gente precisava. Que é o que está sendo feito aqui. Eu dei o import de biblioteca e chamei a função criar vetor, chamei a função input vetor. Vamos ver o que vai acontecer aqui quando esse programa for executado. Então ele importou a biblioteca, veja, ele importou a biblioteca, todos os recursos da biblioteca. Tem lá várias funções, estão todas elas aparecendo aqui, né? Lá a gente tem o código de cada uma das funções e depois a gente vai, né, usar essas funções dentro do nosso programa. Então importei a biblioteca, agora eu vou executar, eu estou dizendo que eu quero que execute a função criar vetor. Como eu não quero entrar em detalhes da implementação da função, eu quero que a gente entenda como chamar a função. Então aqui eu estou chamando a função, passando como argumento 5 e o 3, 5 é a quantidade de elementos, 3 é o valor padrão. Como resultado dela, então eu vou pular aqui, como resultado dela, a gente tem a criação do vetor, né? A gente tem o vetor com 5 elementos, todos eles com o valor 3. Então eu poderia criar um vetor com valor 0, eu poderia criar um vetor com quantidade de valores, com uma certa quantidade de valores 1, e assim por diante. Aí criou a variável v, porque está dentro de uma atribuição, o resultado de criar vetor vai ser atribuído a v, e nós temos aqui justamente o que a gente ordenou que o programa fizesse, que era criar um vetor com 5 elementos, e sendo todos eles com valor 3. Então, agora eu vou imprimir o conteúdo do vetor. Apareceu aqui o vetor com todos os valores 3. Agora vejam, eu vou criar um vetor, eu vou alterar esse vetor v para que ele receba o resultado da função input vetor. Então eu estou chamando a função input vetor, eu passo para ela um texto que vai aparecer no terminal e passo o nome da função que eu quero que seja usada para a conversão, que é float. Então eu vou receber como resultado desse input vetor aqui um vetor cujos valores vão ser definidos por aquilo que eu digitar. Então vamos supor que eu digite 1.5 é um valor real, vírgula, espaço, eu posso colocar o espaço ou não se eu quiser. 6.7, vírgula, vou colocar sem espaço, 9.5. Então vejam, se eu digitar Enter aqui agora, eu estarei criando, porque a função input vetor faz isso, veja, ela faz um input lá dentro. Se eu entrar na função input vetor aqui, a gente vai ver que tem um input lá dentro. Esses valores vão ser definidos como uma string. E aí ele vai pegar esse string, vai usar o vírgula como um caractere separador, vai fazer a divisão dessa string em substrings ali, onde cada substring tem um valor, 1.5, 6.7, 9.5. Ela vai eliminar esses espaços que estão aqui próximos à vírgula. Vejam que é claro que eu não poderia dar um espaço aqui, ó, entre o 9.5. Se eu desse espaço aqui, ele não conseguiria fazer a conversão. Então, eu não posso colocar espaços dentro dos valores que eu quero definir. Eu coloco a vírgula para fazer a separação. Eu posso ter espaço antes ou depois da vírgula, porque aí a função vai fazer esse processamento. Ao apertar Enter aqui, a função input vetor, ela vai me retornar o quê? Essa string aqui, processada e transformada em um vetor, que é o vetor de números reais, porque eu passei float aqui para ela como um segundo argumento. Então, os valores reais, o primeiro valor aqui separado por vírgula é 1.5, converteu 1.5 para real, 6.7 é o segundo valor, 9.5 é o terceiro valor, criou um vetor com 3 elementos, onde o primeiro elemento tem o valor 1.5, o segundo elemento tem o valor 6.7, o terceiro elemento tem o valor 9.5, porque foram os valores que eu forneci como entrada aqui dentro do padrão esperado para a função input vetor, né, os valores, cada um deles separados por vírgula. E agora eu imprimo o conteúdo do vetor, que é justamente aquilo que foi definido pelo usuário, no caso, eu fazendo o papel do usuário. Né? Então, o que a gente precisa lembrar aqui? A gente precisa lembrar que se eu precisar de um vetor, criar um vetor com valores padronizados, padrão, o mesmo valor para todos eles, para todos os elementos, eu vou definir a quantidade de elementos, eu vou definir qual é o valor que eu quero preencher e eu vou chamar a função criar vetor com esses dois argumentos, com esses dois valores. Se eu precisar preencher um vetor, criar um vetor com valores definidos pelo usuário, eu vou fazer uma única chamada à função input vetor, passando a mensagem, né, de entrada para o usuário, né, da necessidade da entrada para o usuário, instruindo o usuário, e vou passar o nome da função que eu quero usar como conversão. Aqui, então, recapitulando, nós poderemos usar int se eu quiser valores inteiros, float
se eu quiser valores reais, e str se eu quiser valores textuais. Então, se eu executar esse programa passando str aqui, ele vai criar um vetor como ele criava antes, mas na entrada do vetor eu vou poder definir Reinaldo, Silva, Fortes, por exemplo, né? Vírgula professor. Eu vou criar um vetor aqui então de valores textuais, porque eu passei str como segundo argumento para input vetor, e o vetor vai ter aqueles valores textuais que eu defini. Olha lá, Reinaldo é o primeiro valor, vírgula, Silva é o segundo valor, Fortes é o terceiro valor e professor é o quarto valor. Vejam que o espaço aqui foi eliminado, né? O espaço vai ser eliminado nesse caso. Ah, vou executar de novo isso aqui, agora eu vou passar Reinaldo, não, professor, vírgula, Reinaldo, espaço Silva, espaço Fortes. Qual vai ser o resultado? Um vetor onde eu tenho professor Reinaldo Silva Fortes. Vejam que os espaços que eu digitei depois da vírgula, que o espaço que eu digitei depois da vírgula foi eliminado, mas os espaços que estão dentro do valor não são. Por quê? Porque ele vai dividir essa string por vírgula e vai tirar os espaços que estão antes ou depois da vírgula. Beleza? Então, esse é o resultado quando eu passo como str. Se eu passar int aqui, eu terei como resultado um vetor de valores inteiros. Ok? Então vejam que aqui a gente pode acontecer de você ter erros na execução do programa se você passar um valor ou valores que não possam ser convertidos para inteiro. Não é um erro do meu programa, é um erro de uma entrada inválida quando eu espero um vetor de valores inteiros. Ok? Então isso normalmente não precisa ser tratado dentro dos nossos programas, mas prestem atenção ao enunciado, e o enunciado sempre vai tentar determinar qual é o tipo esperado para aquele vetor, e se for esperado valores, né, se tiver que ser tratados valores, não vai precisar, na verdade, serem tratados valores inválidos, porque a função input vetor não trata isso. Né? Então, tenham somente essa ciência. Se pedir um vetor de valores inteiros, serão passados somente valores inteiros, dentro daquela ótica da nossa disciplina que, se eu não falar nada em termos de validação de dados, os dados serão sempre válidos. Beleza, pessoal? Então, vimos aqui o exemplo de utilização da biblioteca, né, e como utilizar, e a necessidade de usar, de criar, né, de fazer o download desse arquivo biblioteca.py e deixá-lo junto na mesma pasta com o nosso arquivo de programa. Né? Então, isso encerra a nossa aula de funções úteis em relação aos vetores. Valeu, até mais ver.